Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem aí. Prof. Sost para a nossa sequência na genética com a segunda lei de Mendel. Mas se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like e apoie o nosso projeto. Mande sua dúvida ou logo tira a sua dúvida, isso sempre apoia o nosso trabalho. Mas se inscreve, já deu tempo? Inscreveu? Deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Por gentileza, inscreva-se e deixe o seu like. Na segunda lei de Mendel, a gente vai analisar nomezinhos importantes para os seus estudos, seja na escola, na faculdade, para o Enem ou para os vestibulares, para o que você precisar dessa ciência maravilhosa chamada genética, o estudo daquela capacidade de transmitir as características aos descendentes, a capacidade de procriação desses seres vivos. A segunda lei pode aparecer como dihibridismo. Di, você vai pensar em dois. Híbrido, lembra que era sinônimo de heterozigoto? Então você vai analisar dois heterozigóticos. Lembra que o Mendel estudou 7 características nas ervilhas? E coincidentemente as ervilhas têm 2N igual a 14 cromossomos, ou seja, 7 pares de cromossomos homólogos. E cada uma dessas características estaria num par de cromossomo. Quando nós olhamos para o dihibridismo, a gente vai analisar basicamente 2 características e a gente vai ver a segregação independente dos alelos de um gene independente das alelos do outro gene. Essa segregação aqui eu quero que você pense na separação. Então, se alguma prova, algum vestibular, algum Enem falar para nós em segregação independente, a gente vai pensar numa separação. Mas o que seria essa separação? Você lembra da meiose? Tinha o pareamento dos homólogos e depois a separação desses homólogos para formar os gametas. Então aqui eu representei 2 pares de cromossomos apenas, um para a cor das ervilhas e outro para a forma das ervilhas. Então para a cor nós temos os alelos azão e azinho. Para a forma, os alelos Bzão e Bzinho. Então, o genótipo dessa ervilha seria azão, azinho, Bzão, Bzinho. Se eu pensar na segregação independente, separação do azão e do azinho. Esse aqui vai separar para um lado, vai separar para o outro, porque lá na meiose nós temos pareamento dos homólogos, na metáfase 1 da meiose, e depois anáfase 1 para separar esses homólogos. Então, primeiro pareia e depois separa. Então, vai separar o azão do azinho e vai separar o Bzão do Bzinho. Mas lá no gameta eu tenho que ter um cromossomo que contenha informação genética para a cor e eu tenho que conter um cromossomo no gameta para informação genética da forma. Então eu posso ver a produção do gameta azão, Bzão. Olha a representação cromossômica que eu fiz aqui para você. Ó. Um cromossomo da cor e o outro da forma. Sost, não pode ter os 2 azão, ou azão e o azinho? Não pode, porque nós temos que separar esse par de homólogo. Vai ocorrer não disjunção dos cromossomos, e aí poderia acarretar aquelas alterações cromossômicas. Então a gente vai pensar na separação adequada. Separa o azão do azinho. O azão pode se separar e sair com o Bzão ou com o Bzinho. Esse sair é você imaginar que lá no gameta, na célula reprodutiva, vai ter que ter uma versão desse cromossomo para a cor, uma versão desse cromossomo para a forma. Então eu coloco aqui todas as possibilidades possíveis de formação de gametas. Então a segregação independente ela é baseada na capacidade pareamento dos homólogos e depois separação deles para a formação dos gametas. A gente vai lembrar lá de meiose, a gente vai lembrar lá de anáfase 1 da meiose, onde ocorria a separação dos homólogos para formar os gametas. Em ervilhas, o gameta masculino é o núcleo espermático, gameta feminino é a oosfera. Mas imagina em humanos, que você está analisando 2 características, o albinismo e a miopia, e aí você tem um indivíduo, por exemplo, azão-azinho, Bzão, Bzinho. Esse indivíduo não é albino e não é míope, que albinismo e miopia são características recessivas. E eu pergunto para você,
quais gametas esse indivíduo da espécie humana, do sexo biológico masculino, poderia produzir? Aí você vai pensar, opa, se ele é azão, azinho, bezão, bezinho, lá no espermatozoide pode ter o cromossomo contendo o alelo azão e o alelo bezão. Então esse gameta, azão, bezão. Pode ocorrer lá no espermatozoide a formação de azão, bezinho, de azinho, bezão e de azinho, bezinho. Então, se fica difícil pensar em ervilha, pensa em seres humanos. Aí você vai pensar, opa, os humanos diploide, células diploides têm pares de homólogos e eu vou ter que separar para formar gametas. Então, a segunda lei de Mendel é baseada na análise de duas ou até mais características, mas o foco principal é a segregação independente. Os alelos de um gene separam-se independentemente dos alelos de outro gene e eles podem se encontrar lá nos gametas. Então, se eu tinha que analisar cor e forma, lá no gameta tem que ter cromossomo com alelo para cor, tem que ter cromossomo com alelo para forma. E aí, se o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, 25% dos gametas serão azão, bezão, 25% dos gametas azão, bezinho, 25% azinho, bezão e 25% azinho, bezinho. Então, essa é a proporção típica em porcentagem dos gametas produzidos por uma ervilha dihíbrida ou por um indivíduo dihíbrido. Azão, azinho, bezão, bezinho. Segregação independente, separação, separação. Não esqueça, se a prova perguntar associar qual divisão celular? Meiose. Que etapa específica que ocorre essa separação? Anáfase 1 da meiose. Os cruzamentos mendelianos eram baseados na pureza das características. Então, Mendel fez um cruzamento de ervilhas amarelas e lisas, analisando duas características puras. Então, é homozigota para cor e homozigota para forma. Cruzado com verde rugosa. Verde rugosa. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, as duas características recessivas em homozigose. Agora, se você cruzar azão, azão com azinho, azinho, vai nascer 100% azão, azinho. Se você cruzar bezão, bezão com bezinho, bezinho, vai nascer 100% bezão, bezinho. Então, a gente fez lá o quadro de Punnett, daqueles cruzamentos que analisavam uma característica. Mas aqui dá para fazer o cruzamento direto. Essa ervilha amarela lisa vai produzir apenas gametas azão, bezão. Essa verde rugosa vai produzir apenas gametas azinho, bezinho. Então, se você juntar o azão, bezão com azinho, bezinho, vai ficar azão, azinho, bezão, bezinho. Então, uma ervilha verde rugosa, azinho, azinho, bezinho, bezinho, produz apenas gametas azinho, bezinho. Uma ervilha amarela lisa, azão, azão, bezão, bezão, produz apenas gametas azão, bezão. Tem dois As aqui, como se fosse a representação dos dois cromossomos, só que azão e azão vai ter que separar e vai apenas um para o gameta. Tem dois bezão, 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 vai separar e vai apenas um para o gameta. Tem dois azinho, azinho, vai separar, vai apenas um azinho para o gameta e um bezinho. Então, juntando esses gametas, esse indivíduo agora é formado e ele tem o fenótipo amarela lisa com o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Então, essa aqui é uma ervilha dihíbrida. Ela é dihíbrida, heterozigótica para a cor, azão, azinho, e heterozigótica para a forma, bezão, bezinho. Mas a prova vai questionar você na F2. O que é fazer a F2 mesmo? A F2 é esse resultado do cruzamento dos indivíduos da F1. Então, se eu pegar esses indivíduos aqui, que tem o fenótipo amarela lisa, ervilha amarela lisa, cruzada com outra ervilha amarela lisa. O genótipo delas, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, dihíbrida, ou seja, heterozigótica para os dois pares. Em F2, a gente vai fazer essa separação aqui, ó, como se fosse o papai ervilha aqui de um lado e a mamãe ervilha aqui do lado. O papai ervilha produzindo esses gametas. Quais são os gametas produzidos por um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho? Tem uma fórmula para você pensar quantos gametas diferentes são produzidos. 2 elevado a n.
E esse N é o número de pares em heterozigose. Então, se você fizer 2 ao quadrado, isso vai dar 4 gametas diferentes. Qual? Por que 4, sócio? 2 elevado a N, onde o N é o número dos pares dos alelos em heterozigose. Então, você tem um par em heterozigose, mais outro, 2 pares em heterozigose. A ervilha aqui era azão, azinho, bezão, bezinho. 4 gametas diferentes. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Nesse, gametas masculinos. Nesse, gametas femininos. Então, aqui os possíveis gametas. Quando o gameta masculino encontra gameta feminino, aí a gente vê a formação de novos indivíduos. E aí você vai ter um quadrinho um pouco mais extenso. E aí você tem a famosa proporção que eu fiz. Junto o azão com azão, bezão com bezão. Azão, azão, bezão, bezão. Azão com azão, bezão com bezinho. Azão, azão, bezão, bezinho. E assim eu vou preenchendo 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 possíveis descendentes gerados. Agora, todos aqueles que tiverem o genótipo, deixa eu mudar a cor do meu pincel aqui, azão alguma coisa, bezão alguma coisa, serão amarelas e lisas. Então, essa aqui, azão alguma coisa, bezão alguma coisa, azão alguma coisa, bezão alguma coisa, azão alguma coisa, bezão alguma coisa, azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Então, você vai contar e você vai encontrar 9 ervilhas que são amarelas e lisas. Quando a gente olhar para essas 9 ervilhas amarelas lisa, 9 num total de 16. Agora, amarela rugosa vai ter que ser azão alguma coisa, bezinho, bezinho, uma. Azão alguma coisa, bezinho, bezinho, duas. E se nós olharmos para, cadê o azão alguma coisa, bezinho, bezinho, 3. Então, azão alguma coisa, bezinho, bezinho, 3 em 16. Para ser verde, tem que ser azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Se for bezão, lisa. Então, azinho, azinho, bezão, alguma coisa. E para ser verde rugosa, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, quando você faz o cruzamento de duas ervilhas díbridas, duplo heterozigóticas ou heterozigóticas para as duas características, ervilhas azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com ervilha azão, azinho, bezão, bezinho, você tem a proporção fenotípica famosa de 9, 3, 3, 1. 9 ervilhas amarelas lisa, 3 ervilhas amarela rugosa, 3 verde lisa e 3 verde rugosa. Fiz a separação dos gametas, juntei e fui analisar os fenótipos. Se tiver azão, alguma coisa, bezão, amarela lisa, azão, bezinho, bezinho, amarela rugosa, azinho, azinho, bezão, alguma coisa, verde lisa e azinho, azinho, bezinho, bezinho, verde rugosa. Então você pode analisar aqui. Ainda, eu quero que você analise isso aqui, ó. 3 elevado a n, número de genótipos diferentes. 3 elevado a n, 3 ao quadrado. Isso me dá 9 genótipos diferentes. Cadê os genótipos? Aqui na diagonal principal, ó, você tem os genótipos duplo homozigóticos. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então você tem os genótipos duplo homozigóticos ou homozigóticos para os dois pares. Um genótipo, 2, 3, 4. Agora, se você olhar para esse e esse é igual, 5. Se você olhar para esse e esse é igual, 6. Se você olhar para esse e esse, 7. Se você olhar para esse e esse, 8. E se você olhar para a diagonal secundária, todos são azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezinho. Então todos esses indivíduos aqui são duplo heterozigóticos. Você tem 4 em 16 duplo heterozigóticos, 4 em 16 duplo homozigóticos. E se você contar tudo, você tem 9 genótipos diferentes aqui nessa tabelinha. Então essa é a famosa segunda lei de Mendel. Você pode analisar ela fazendo os cruzamentos separados para a cor, para a forma e multiplicando essas probabilidades que você chega aos mesmos resultados. Mas eu coloquei dessa forma porque muitos estudos tradicionais dos vestibulares colocam dessa forma para você analisar. Importante é lembrar de hibridismo,
duas características e elas estarão em heterozigose. Segregação independente, a separação dos alelos, da cor e forma, de forma independente, e lá no gameta vai ter apenas um alelo de cada característica. E essa separação, anáfase 1 da meiose. Proporção fenotípica, 9:3:3:1. Isso é a proporção fenotípica em F2 da segunda lei. Fórmulas para número de gametas diferentes, 2 elevado a n, para número de genótipos diferentes, 3 na n. E aí você tem 4 gametas diferentes numa ervilha díhbrida, azão, azinho, bezão, bezinho, nas seguintes proporções, 25, 25, 25 e 25. E 9 genótipos diferentes gerados do cruzamento de ervilhas díhbridas. Então, essa é a famosa segunda lei de Mendel. Se teve dúvida, manda aí, o sócio te ajuda você. Se não, é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se para ajudar o nosso projeto, deixe seu like e ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. Bons estudos para todos vocês!